Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá na hora da prestação de serviço, tá na hora das notícias, hein? Tá chegando o seu AB1 dessa segunda-feira, dia 24 de agosto. Então, vamos às informações. Larissa Juliana e Leonardo Costa estão com a gente ao vivo. Larissa vai falar sobre um comerciante que morreu vítima de acidente de trânsito em Agrestina. Esse é um dos assuntos do G1 Caruaru e região. Larissa, um bom dia para você. Oi, Almi, muito bom dia para você, bom dia também para todo mundo ligado aqui no AB1. Exatamente, esse acidente aconteceu na BR-104, ali dentro dos limites do município de Agrestina, e esse homem de 61 anos, um empresário, morreu depois do veículo capotar ali na BR. Daqui a pouquinho vou voltar trazendo mais informações sobre esse assunto e também sobre outras notícias, Almi. Ok, Larissa. Leonardo vai trazer informações sobre um acidente também que deixou um jovem morto lá em Garanhuns. 3 pessoas ficaram feridas. Uma tristeza, hein, Léo? Bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. A gente começa a semana trazendo essa notícia triste. Esse acidente aconteceu por volta das 7h30 da noite. Esse jovem ia completar 22 anos amanhã e outras 3 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao Hospital Regional Dom Moura. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes, Almi. Leonardo e Larissa, estamos juntos nesse AB1. A gente também vai falar sobre a grande quantidade de buracos espalhados por Caruaru, hein? A nossa redação tem recebido muitas queixas em relação a esse assunto, até porque não é difícil encontrar esse cenário, não. Ele se repete em muitos locais da cidade. Uma situação que sempre aumenta depois que chove. Mas como é que anda a manutenção dessas ruas e avenidas da cidade, hein? Como é que está a situação dos moradores e dos condutores de veículos? A gente foi ouvir essas pessoas e um especialista também. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no seu AB1. Joel Almeida e Aline Melo estão com a gente ao vivo também. Joel tem informações sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, uma mobilização coordenada pela APAI e precisa contar com todos nós, em nome do respeito e da inclusão. Não é isso, Joel? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia. Um ótimo dia também para você que está junto da gente aqui nessa segunda-feira. Olha só, essa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência vai até o dia 28, ou seja, até sexta-feira, tem uma programação extensa oferecida aqui no interior do estado pela Federação das APAIs. O objetivo é acender um debate sobre os direitos da pessoa com deficiência e também sobre inclusão social. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto aqui no AB1, Almir. Combinado, Joel. A Aline vai trazer as oportunidades de emprego aqui na região nesse comecinho de semana, hein? E também vai falar sobre os direitos do trabalhador, não é isso, Aline? Bom dia para você. É isso mesmo, Almi. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje, só em Caruaru, nós temos mais de 120 oportunidades, mais de 70 em Santa Cruz, mais de 20 em Bezerros. Daqui a pouco a gente volta e fala mais sobre essas vagas. Também vamos falar sobre quando os funcionários recebem mensagens do trabalho fora do horário de expediente. Quais são os limites dessa prática? A gente tem já com a ajuda de um especialista. Almir. Muito bem, Aline e Joel, estamos juntos nesse AB1, ó, que está começando agora. Então, 11 horas mais 50 minutos, vamos juntos e ao vivo aqui na tela da TV Asa Branca, desejando uma ótima semana para você. Estamos ao vivo também pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região, e ainda pelo Globoplay. Ali do lado você está vendo esse QR Code que leva você para o nosso aplicativo, para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos dar uma olhadinha na cidade, ver como é que está o clima aqui em Caruaru para a gente começar. Imagens ao vivo na sua tela. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir com sol entre nuvens e que à noite o tempo deve ficar aberto. Agora a temperatura está marcando 27 graus aqui na Princesa do Agreste e a mínima não deve passar dos 19. E olha, pessoal, na noite desse domingo, um jovem morreu vítima de acidente em Garanhuns. Câmeras de segurança registraram o momento em que 2 motos colidiram. O jovem foi identificado como Matheus da Silva Costa. Leonardo Costa tem os detalhes para a gente agora, porque outras pessoas ficaram feridas nesse acidente. Não é isso, Léo?
Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Segunda-feira a gente já começa com essa notícia triste. Esse acidente aconteceu por volta das 7h30, ali pertinho das 7h40 da noite, no bairro Coab 2, em Garanhuns. Todo momento foi registrado por câmeras de segurança. A gente vê aí nas imagens que duas motos colidiram. Em uma das motos estava Matheus da Silva Costa, que iria completar 22 anos amanhã. Na garupa estava a namorada dele, que ficou bastante ferida e precisou ser encaminhada para o Hospital Regional do Moura. Na outra moto estavam dois homens que também ficaram feridos e precisaram ser levados ao Hospital do Moura. Esse acidente aconteceu em um cruzamento. O grande problema que tem acontecido aqui em Garanhuns, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito, porque as pessoas, de acordo com o horário, com o dia, não tem respeitado esses cruzamentos. Voltando para o acidente ainda, foram ali o Instituto de Criminalística, a Polícia Civil, né, os agentes de trânsito aqui de Garanhuns, porque esse acidente aconteceu dentro da cidade, fizeram ali a perícia e o corpo desse jovem foi levado para o IML de Caruaru. Momento de muita tristeza aqui em Garanhuns, porque o aniversário desse jovem seria amanhã, ele iria completar 22 anos e essas outras 3 pessoas ainda estão no Hospital Regional do Moura. Eu tentei contato, mas ainda não tive resposta para saber o atual estado de saúde dessas outras 3 pessoas. Mas a gente faz o alerta, né? A Autarquia Municipal de Trânsito também faz esse alerta, porque em Garanhuns, principalmente no bairro Coab 2, aqui no bairro Heliópolis, tem muito cruzamento e é necessário respeitar. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, a gente sabe que os acidentes mais ocorrem pela imprudência das pessoas. Então, vamos respeitar o Código de Trânsito brasileiro, né? E também esses cruzamentos aqui dentro da cidade de Garanhuns. Um morto e 3 feridos. A gente segue acompanhando, Almir. Léo, muito obrigado por essas informações. A gente lamenta profundamente, não é? Mais uma vida que se vai devido a esses acidentes de trânsito. A gente sabe, acontecem acidentes nas estradas e acontecem esses acidentes dentro das cidades, em cruzamentos sobretudo. A gente vê nessa imagem, né, a velocidade aí de uma das motocicletas, a gente mal vê a moto, né? Só vê um pedacinho ali do farol e depois tem a colisão que infelizmente resultou nessa morte e deixou ainda 3 pessoas feridas. Léo, mais uma vez, obrigado por essas informações. A gente está junto aqui no AB1, daqui a pouquinho você está de volta. Então a gente vai até a redação agora para falar com Larissa Juliana, porque entre os assuntos dessa segunda-feira no nosso portal, também tem informações a respeito de um outro acidente grave que deixou um comerciante morto, dessa vez em Agrestina. Não é isso, Larissa? É isso, Almir, bom dia para você e para todo mundo ligado aqui no AB1. Esse acidente aconteceu na BR-104, ali nos limites de Agrestina, e um homem de 61 anos, um empresário, acabou falecendo nesse acidente. Ele estava dirigindo um furgão que saiu da pista, perdeu o controle do veículo e capotou, e aí infelizmente ele faleceu ainda no local. O acidente aconteceu por volta de 1h da madrugada de hoje, no quilômetro 96 da rodovia. A vítima foi identificada como Iranildo José da Silva. Ele estava sozinho no carro e morreu ainda no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita inicial é de que ele tenha perdido o controle do furgão. O veículo saiu da pista e capotou, e Iranildo era empresário e dono de um espetinho. Ali na região ele era conhecido como Joinha do Espetinho. Equipes do Instituto de Criminalística e do Instituto de Medicina Legal estiveram no local para realizar a perícia e os procedimentos necessários, e depois o corpo foi levado para o IML de Caruaru. As circunstâncias do acidente ainda vão ser investigadas pela Polícia Civil para esclarecer aí o que aconteceu, o que provocou que esse motorista tenha perdido o controle desse veículo. A gente traz todas as informações atualizadas no G1, Almir. A gente também se solidariza com essa perda, com essa morte, né? Infelizmente, mais um registro de acidente nas estradas, hein, Larissa? E estou vendo que aqui no G1 também tem informações a respeito de um susto lá na rampa de voo livre, que fica em Riacho das Almas, aqui pertinho de Caruaru, né? Exatamente, Almir. Esse passeio costuma acontecer na Rampa do Vitorino, na Serra do Vitorino, em Riacho das Almas. E aí aconteceu um susto ontem, quando uma pessoa foi fazer o passeio ali e quase acabou em um acidente, né? Ele, possivelmente por conta de ventos fortes, acabou aí
tendo esse problema na hora da decolagem, que terminou quase em um acidente. O participante perdeu o controle do equipamento antes de conseguir saltar. A ocorrência pode ter sido provocada pelos ventos fortes que estavam sendo registrados ali no local naquele momento. Vídeos feitos por testemunhas mostram um momento em que algumas pessoas que acompanhavam o evento conseguiram segurar o equipamento e evitar que a situação terminasse em um acidente. Bombeiros civis que estavam na área também ajudaram durante a ocorrência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o participante conseguiu depois realizar o voo livre normalmente depois desse incidente, dando continuidade também à programação aí desse evento que estava acontecendo, o Festival do Frio do Vitorino. Esse salto fazia parte aí das atividades de esportes aéreos que integram a programação do festival. O evento foi realizado ontem e reuniu atividades de voo livre na Serra do Vitorino. Essa ocorrência chamou a atenção, né, a quem acompanhava a programação, mas, apesar do susto, terminou sem nenhum ferido. Ainda bem, Almir. Ainda bem, né, Larissa? A gente fica pensando no tamanho do susto para todo mundo, né, que estava aí nesse momento em Riacho das Almas. Muito obrigado por essas informações que abrem o nosso encontro de hoje aqui no AB1, porque daqui a pouquinho você está de volta, né? Isso, Almir, daqui a pouquinho eu volto. Tá bom, Larissa, até já. A gente vai seguindo com o AB1, porque um homem teria invadido e furtado a igreja de São Miguel Arcanjo aqui em Caruaru. Olha aí, ó, essa igreja fica no bairro Nina Liberato. Nessas imagens dá para ver um suspeito. Ele teria levado caixa de som, mesa de som, microfones e outros aparelhos também, hein? Esse caso foi registrado pela polícia e está sendo investigado. Agora 11 horas mais 58 minutos. Vamos seguindo, porque está sendo realizada aqui em Caruaru a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O evento oferece atividades voltadas para o respeito e a inclusão social, além do exercício de cidadania. É claro, esse assunto é muito importante. Joel Almeida está chegando e tem todos os detalhes para a gente agora. Uma boa tarde para você, Joel. Oi, Almir, boa tarde, uma ótima tarde também para você. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência foi criada através de uma lei lá atrás, em 2017, e todos os anos a gente tem no calendário a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que tem o objetivo aí de alertar sobre os direitos da pessoa com deficiência, sobre a questão social, de inclusão e também de saúde. Existe uma programação extensa pela Federação das APAES de Pernambuco, são mais de 30 APAES aqui no estado, que oferecem serviços gratuitos de saúde, de educação e também um serviço social. Muito bacana, tudo de graça para a população. Olha, quem vai explicar para a gente sobre esse assunto e a programação também é a presidente da Federação das APAES, a Graça Mendes, que está aqui conosco. Graça, boa tarde para você. É importante que a gente destaque isso, né? A importância da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Por que ela é tão importante? Ela é importante porque é um meio de comunicação. Não é eu festejar a pessoa com deficiência, mas sim conscientizar a sociedade, conscientizar os poderes que a pessoa com deficiência tem os seus direitos. Ele tem os seus direitos que tem que ser respeitado, ele tem os seus limites, mas ele não é uma pessoa incapaz. Ele é uma pessoa que ele tem capacidade. Basta que a própria sociedade, que as famílias, que os meios, que o comércio, que a indústria aproveite essas pessoas. Nós não queremos que essa pessoa que tem deficiência, ela seja uma pessoa que viva dentro de casa. Nós queremos que ele seja incluído na sociedade, não para ficar lá. É um volume que eu estou deixando. Não, eu estou deixando um ser que tem capacidade. Então, não ao capacitismo. Inclusive, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência esse ano chega com esse tema muito importante que a deficiência não define, né? A oportunidade transforma. Ouça a nossa voz. É a voz deles. Foram eles quem criaram esse tema. Veja como é forte. Ouça a nossa voz. A minha deficiência não me define, mas a minha oportunidade me transforma. Então, essa transformação, que a pessoa com deficiência tem esse direito. Eu não quero uma criança que ela fique em uma sala de aula, só lá para estar na sala de aula, passa 4 anos, 8 anos e depois tem um certificado. Para quê? Se ele não sabe de nada. Ele tem que ser orientado a ter uma vida normal.
Graça, onde é que as pessoas podem encontrar essa programação que é extensa, são mais de 30 APAES em Pernambuco? Em todos os Instagram de todas as APAES. Todas as APAES têm a sua programação, de acordo com a sua realidade. Por exemplo, a APAE Caruaru, antes de ontem, ela fez um piquenique e assim, tem toda uma semana de conscientização, de palestras, de atendimento às famílias, de palestra com as famílias, todas as informações. A APAE Agrestina tem uma corrida, né? Essa corrida, inclusive, ela foi modificada a data por conta de outros eventos. A APAE Cupira também tem. Todas as APAES têm a sua programação. A APAE Garanhuns está fazendo um dia todinho festivo, com teatros, com músicas, com apresentações e tudo isso que foram trabalhados dentro das APAES. Embora a lei, graças a Deus, se tornou uma lei nacional, mas foi um trabalho criado dentro das APAES. E assim, com muita luta, nós tornamos lei. E isso é muito importante, porque a sociedade ela tem que conhecer melhor tanto o movimento apaiano como a capacidade das pessoas com deficiência. Muito obrigado, Graça, pelas informações. É isso então, até sexta-feira, dia 28, tem uma programação extensa, espalhadas aí por mais de 30 APAES em Pernambuco. Como a Graça disse, é só pesquisar no Instagram o perfil da APAE, você vai encontrar essa programação. Todo mundo está convidado. Almir, eu volto com você. Muito obrigado, viu, Joel? Informações importantíssimas, não é, pessoal? Fala sobre dignidade humana, não é? E a APAE desenvolve um trabalho fundamental nesse sentido. É muito importante a gente falar a respeito dessa semana também, que chama a atenção para essa conscientização. Muito obrigado, viu, Joel? Muito obrigado a Graça Mendes também, que conversou com a gente ao vivo. E vamos ao Momento WhatsApp de hoje. Priscila Maria mora no Cidade Jardim e está reclamando da falta de água por lá. Ela mandou um vídeo para a gente. Vamos ver? Estava tudo de prato minha ali, que não tem água. Eu não sei o que faço. Estava entupido, está tudo entupido, os canos daqui, está tudo entupido. A compensa tem que resolver alguma coisa, os canos estão entupidos. Tá vendo aí? Ficar sem água é difícil demais, hein, dona Priscila? Como é difícil. A gente entrou em contato com a Compesa, viu? Eles disseram o seguinte, que por se tratar de falta de água, a demanda precisa ser verificada durante o período da data de abastecimento, que começa na quarta-feira agora e segue até o dia 31 de agosto. Aí, nesse período, a Compesa disse que vai enviar uma equipe para fazer o diagnóstico, para saber o que é que está acontecendo e aí tomar as providências. Então, dona Priscila, a gente vai aguardar para que essas equipes resolvam esse problema, para esse cenário não se repetir. Esse cenário aí, ó, de tudo vazio, que a gente sabe como é difícil o dia a dia quando não tem água em casa. E a gente lembra que você também pode participar do Momento WhatsApp, é fácil, você grava um vídeo com o problema da sua rua e depois manda para a gente. Tá aí, ó, na base da tela, o nosso WhatsApp, 991988212. E o AB1 segue atento aos problemas da comunidade. A nossa redação tem recebido muitas queixas por conta dos buracos espalhados aqui em Caruaru. Então, a nossa equipe deu um giro pela cidade para mostrar essa situação. Veja. Andar pelas ruas da cidade pode ser um desafio, principalmente depois das chuvas. Após temporais, o asfalto mostra como o piso ficou. 1, 2, 3, às vezes são tantos que fica difícil contar. Estamos no Residencial Jardins e o acesso do bairro está desse jeito. Parece que o piso se desfez, fica até complicado para veículos grandes. Os pequenos sofrem mais. Infelizmente é muito difícil dirigir nessa via. Todo dia eu pego essa rota para entregar mercadoria para as costureiras aqui, que tem muitas costureiras aqui no condomínio. E é lamentável a situação para transitar nesse condomínio, né? Muito triste. E a gente paga muito imposto. A gente se sente constrangido, com medo. À noite, feito eu falei, né? A gente tem que reduzir mais para não estragar um carro, com esses buracos. Aí é onde os assaltos acontecem. Aí a gente é que fica prejudicado. Do outro lado da cidade, já no bairro Pinheirópolis, mais buracos. Chegamos até a Travessa Amélia Maria da Conceição. Aqui, a água da chuva ainda está acumulada.
Ainda no mesmo bairro, este buraco se formou entre a rua Arquimedes de Oliveira e a via local da BR-232. A areia foi colocada para tentar amenizar a situação e melhorar também a trafegabilidade. No bairro Petrópolis, a população também não está livre deles. Essa esquina da rua São Carlos está desse jeito. A quantidade de buracos espalhados pelas ruas pode causar muitos acidentes, mas sinalizar eles assim, de qualquer modo, pode agravar esses mesmos acidentes. Pois é, muitas vezes surge esse buraco e exatamente pela omissão, né, do próprio poder público em reparar ou sinalizar esse buraco, a população por conta própria, que é perfeitamente compreensível, né, porque a população sente o perigo ali, então acaba sinalizando por conta própria. Só que muitas vezes tem galhos de árvore, madeira, pedra, e um veículo passando por isso, mais desavisado, pode acabar danificando esse veículo, pneu, para-choque, suspensão. Se for um motociclista, pode cair, se machucar, um ciclista também, um veículo de porte maior, desviando pela manobra, que tem um pouquinho mais de dificuldade, pode acabar batendo num muro, num poste, num veículo que trafega em sentido contrário, então vai existir sempre um risco ali à segurança viária. Este especialista em trânsito explica que a obrigação de sinalizar e de revitalizar o espaço é do poder público. Se tivesse sido feito pelo particular, cabe ao particular providenciar a sinalização adequada. Do contrário, se for uma coisa pelo desgaste natural da via, que é muitas vezes o mais comum, então cabe ao poder público fazer o devido reparo ou, se não for possível, pelo menos sinalizar adequadamente para evitar qualquer tipo de sinistro de trânsito em razão do buraco existente na via. Pois é, a gente foi em busca das respostas, né, em relação à prefeitura. A gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Eles disseram que em relação a essas demandas de manutenção e de pavimentação desses locais que a gente viu na reportagem, todos esses locais estão inseridos no cronograma de manutenção da Secretaria. A nota não precisou uma data de quando essas equipes irão fazer esses reparos e respondeu neste conteúdo que a gente acabou de trazer para você. A gente vai seguir acompanhando porque isso é um problema diário para muitas famílias, para muita gente que tem carro, moto, bicicleta, enfim, se desloca pela cidade e sofre com esses problemas. A gente vai seguir de olho e cobrando as soluções também. Falar nisso, pessoal, amanhã é dia de cobrança por meio do calendário do Minha Comunidade, hein? Nós vamos voltar ao Camelódromo de Caruaru, ali nos Guararapes, ó. Pois é, para a gente saber como é que está a situação dos comerciantes e dos consumidores também. Como a gente sabe, a falta de manutenção nesse local tem prejudicado todo mundo há muito tempo. Então a gente vai ver se alguma coisa mudou ou não amanhã no Minha Comunidade, aqui no seu AB1. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver uma reportagem que a gente preparou sobre algumas regras para a entrega de encomendas nos condomínios, inclusive aquelas compras que a gente faz pela internet. A gente vai trazer todas as orientações daqui a pouquinho, hein? 12h, 9 minutos, a gente volta já. Então o seu AB1 está de volta, agora é 12h, 11 minutos, e a gente vai aproveitar para dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região nesse comecinho de semana, nessa segunda-feira. Começando por Gravatá, aqui no Agreste, ó, mínima de 20, máxima de 27 graus por lá. Na Zona da Mata tem o município de Catende, mínima de 19, máxima de 26 graus, e no Sertão, Serra Talhada, mínima de 20 e máxima de 33 graus, hein? E olha, pessoal, as compras pela internet têm crescido cada vez mais, né? Consequentemente, o número de entregas também. Mas para quem mora em condomínio, fica a pergunta: de quem é a responsabilidade na hora de receber esses produtos, hein? Veja na reportagem. Flávio mora em um condomínio misto, há casas e apartamentos. Ele compra quase de tudo pela internet, pela comodidade de receber tudo em casa. E hoje eu acabo comprando muito iFood também, então acabo tendo que comprar muita comida de fora, porque pelo meu trabalho eu recebo bem, então acabo sendo mais cômodo comprar isso. E também acessórios de tecnologia, videogame, jogos em geral também, então sempre acaba chegando, além de ser mais barato, acaba chegando para mim de forma mais cômoda também. No condomínio que ele mora são mais de 460 apartamentos. Já imaginou a quantidade de entrega que a portaria recebe? Imagine a zebra.
Esse condomínio aqui de Caruaru possui quase 1.000 moradores e para tentar resolver essa problemática das entregas que não foram realizadas pelos parceiros, pelas lojas que não avisaram aos moradores, o condomínio decidiu comprar esse aplicativo aqui. Todo morador tem acesso, ele vai entrar em entregas, vai verificar qual foi a compra que chegou e também a foto dessa mercadoria. Isso facilita bastante para os dois lados. O aplicativo ajuda porque a gente consegue ter o controle, todo o relatório, desde o início do condomínio. O condomínio tem 2 anos, desde a primeira encomenda a gente consegue, tem que estar lá cadastrada, registrada no aplicativo. Então, se alguma encomenda der um problema, o morador diz, não recebi, ou outra pessoa recebeu, a gente consegue buscar lá a data e o horário e a unidade e verificar quem recebeu, se foi um morador, se foi uma filha, se foi algum parente, e a gente também deixa tudo controlado, tudo assinado lá pelo morador. Existe algum problema no meio disso ou não? Não tem, na maioria das vezes não tem problema. A maior parte do problema que acontece é que parte do entregador e não da portaria. Às vezes, para a mesma unidade, vem ali 2, 3 entregas, o entregador vem com 2 entregas, por exemplo, deixa uma no depósito, mas ele aqui informa que a portaria recebeu, mas na verdade ele deixou no depósito. Então, o maior problema que tem parte do entregador e não da portaria. Flávio diz que é bem tranquilo receber encomendas em casa. Hoje em dia é muito bom resolver tudo aqui no condomínio, porque a gente acaba tendo a comodidade de o produto chega aqui no condomínio e a gente pode vir buscar no momento que chegar. Não precisa estar em casa propositalmente para poder receber o material e acaba tendo essa comodidade, né, de vir aqui na guarita e poder pegar o produto. E aí você é avisado de 2 formas, nos 2 aplicativos, né? Sim, eu aviso, eu chego lá dizendo que chegou e aqui também tem um Condify que a gente pode aproveitar que chegou também o material, ou seja, os 2 já dizem pra gente que chegou a entrega. Hermes é síndico do prédio e de outros 2 condomínios na cidade e explica que tem diminuído a confusão com atrasos das retiradas e até questões mais sérias, como quando os entregadores não fazem a entrega de outros itens. Os produtos só podem ficar até 24 horas na portaria e depois partem para esta sala, mas o morador só pode buscar em horário comercial. Ele conta que essas ações junto da tecnologia têm ajudado. É ter uma equipe capacitada. Dentro dessa equipe capacitada de qual nós temos nos outros condomínios, aí diminui bastante os outros problemas também. Mas como porteiro, eles têm que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, então nós pretendemos diminuir mais o trabalho dos porteiros com esse aplicativo do qual foi desenvolvido aqui para o condomínio. Este advogado explica que quando se trata de entregas, é preciso ter bom senso. A responsabilidade é do morador. A gente tem que entender, primeiramente, que a função da portaria e a função do condomínio é ser um facilitador, para que você consiga fazer a recepção até mesmo quando você não estiver em casa. Mas é importante que a gente não faça a transferência de responsabilidade. A responsabilidade ela continua sendo do recebedor. E esse recebedor é o proprietário, é o condômino, o inquilino quem vai fazer ali a recepção de sua carga. Mas se a gente entender em caso de extravio, a portaria, o condomínio tem que ter um protocolo muito bem estruturado, porque senão ele também pode acabar respondendo em caso de perda, em caso de danificação de algum tipo de objeto. Então é muito importante tanto para o condomínio manter esse padrão, esse protocolo, manter um sistema de controle e registro das encomendas, mas a gente não pode esquecer que a obrigação legal ela é do morador. Muito bem, agora meio-dia, 17 minutos. Vamos para o G1 Caruaru e região, vamos voltar à redação para falar com Larissa Juliana, porque tem os outros destaques do nosso portal nessa segunda-feira. Não é isso, Larissa? É isso, Almir. Muito boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui no AB1. Olha só essa história inusitada. Uma mulher foi engolida por uma cratera que se abriu de repente quando ela passava pela rua. Isso aconteceu em Vitória de Santo Antão. O asfalto acabou cedendo de repente e aí isso aconteceu na tarde de ontem na rua São Sebastião, no bairro de Bela Vista. Câmeras de segurança registraram o momento em que o asfalto começou a ceder. A mulher caminhava ao lado de um homem quando um pedaço da rua se desprendeu. Ela ainda conseguiu ficar de pé, mas segundos depois uma nova parte do asfalto caiu e ela ficou pendurada
com as pernas dentro desse buraco. O homem que estava com ela segurou as mãos da mulher e pediu que ela saísse do local. Outras pessoas também chegaram para ajudar. A vítima conseguiu deixar essa cratera, mas não há informação sobre se ela ficou machucada ou não. Segundo a Prefeitura de Vitória de Santo Antão, o problema foi causado pelo rompimento de uma canaleta de esgoto. O vazamento provocou infiltração no solo, fazendo com que o terreno cedesse e abrisse a cratera. Ainda de acordo com a Prefeitura, uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos vai ao local ainda hoje para iniciar os reparos. Primeiro vai ser retirada a água acumulada no buraco e depois vai ser feito o conserto da canaleta e a recomposição da área afetada. A Prefeitura informou que está adotando todas as medidas necessárias para solucionar esse problema, que é uma situação que é lamentável, né, para essa mulher. A gente espera que ela esteja bem, que ela não tenha se machucado, né, Almir? Larissa, impressionante esse registro, hein? Impressionante. Ainda bem que ela estava acompanhada, não é? Uma pessoa pôde ajudá-la a sair desse buraco e ainda bem que ela não caiu nessa cratera, não é? Puxa vida, impressionante mesmo esse registro, hein? Para a gente mudar de assunto, Larissa, estou vendo que tem informações sobre consultas para o imposto de renda, não é? Exatamente, porque foi liberada a consulta ao 4º lote do Imposto de Renda 2026. Esse calendário foi dividido em 4 partes. O calendário regular é o 4º e último lote que vai ser liberado e a consulta já foi liberada hoje pela Receita Federal. O lote inclui os contribuintes que têm dinheiro a receber neste mês e também restituições que ficaram pendentes de anos anteriores. Para saber se está nesse lote, o contribuinte precisa acessar o site da Receita Federal e consultar a situação da declaração. A consulta pode ser feita de forma simplificada ou completa. Também é possível usar o aplicativo da Receita em celulares e tablets e por esses canais o contribuinte consegue verificar se a restituição foi liberada e também consultar a situação do CPF. E atenção, a consulta também mostra se existe alguma pendência na declaração que esteja impedindo o pagamento. É por ali que o contribuinte pode descobrir, por exemplo, se caiu na chamada malha fina. O pagamento do 4º lote está previsto para o dia 31 de agosto. O dinheiro vai ser depositado na conta bancária informada na declaração e essa é a 4ª etapa de pagamentos da restituição do imposto de renda neste ano. Recebem os contribuintes que pagaram o imposto a mais e, por isso, têm valores para receber de volta. A consulta já pode ser feita pelos canais oficiais da Receita Federal e no G1 a gente traz uma reportagem que também facilita mostrando aí quais são esses canais, indicando o passo a passo para fazer a consulta e também os links para fazer essa consulta. É só conferir no nosso portal, o G1 Caruaru e região. Almir. Larissa, muito obrigado então pelos destaques, pelas notícias de hoje aqui no AB1. A semaninha está começando. Abraço para você e até amanhã. Eu que agradeço. Uma ótima semana para você e para todo mundo que acompanha o AB1. Muito obrigado, Larissa. Agora a gente vai até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Na Cidade das Flores, o dia deve ser de sol com nuvens, hein? À noite, o tempo deve ficar aberto. Inclusive, a gente tem essas imagens ao vivo para você conferir, dar uma olhadinha em Garanhuns, ó. Tá vendo? Céuzão azul ali, algumas nuvens. Agora, os termômetros estão marcando 25 graus e a temperatura mínima é de 18 graus, hein? O intervalo está chegando. Na volta tem o AB Emprego com as oportunidades que abrem essa semana. E ainda, a gente vai falar sobre a importância da prevenção no ambiente profissional para evitar acidentes de trabalho e a importância também da saúde mental do trabalhador. Existem novas regras para as empresas, hein? A gente volta já explicando tudo. 12h, 21 minutos agora. E a gente está de volta com o seu AB1, 12h, 24 minutos agora. Vamos dar uma olhadinha na movimentação do trânsito nessa segunda-feira. Olha aí, a câmera que fica ali na Avenida Agamenon Magalhães, olhando para a Avenida Manuel de Freitas. Ali do lado esquerdo, os veículos que estão saindo da Manuel de Freitas agora, no sentido Maurício de Nassau. E a gente vê no centro da sua tela os veículos que seguem ali para a Avenida Manuel de Freitas, com destino ao centro da cidade. É uma das possibilidades nessas imagens que a gente está vendo ao vivo nessa segunda-feira ensolarada aqui na capital do Agreste. E vamos seguindo com o seu AB1. É
isso, a Bem Emprego, ó, tá no ar. Agora é 12h25, então a gente vai direto para Garanhuns. Leonardo Costa está ao vivo com a gente e tem todas as informações sobre as oportunidades no mercado de trabalho ali na região. Léo, mais uma vez, boa tarde para você. Oi, Almi, boa tarde novamente para você, para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Segunda-feira, neste momento, tudo tranquilo aqui na Casa do Trabalhador, mas já teve muita procura, ou seja, tem muita gente querendo encerrar esse mês aí empregado e tem muita oportunidade também para diversas áreas, então vamos acompanhar. Garanhuns, ajudante de eletricista, 2 vagas. Auxiliar de cozinha, 1 vaga. Auxiliar de limpeza, 7 vagas. Cozinheiro geral, 1 vaga. Eletricista, 1 vaga. Instalador de sistemas fotovoltaicos, 1 vaga. Servente de obras, 7 vagas. Olha só, a Casa do Trabalhador, antiga agência do trabalho aqui de Garanhuns, fica na rua Amaury de Medeiros, no bairro Heliópolis, número 20, fica bem em frente à delegacia e você já sabe, né? Funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, mas tem uma semana começando agora, que é a Semana da Pessoa com Deficiência e tem muita oportunidade em diversas casas do trabalhador de Pernambuco, inclusive aqui em Garanhuns. Por isso eu vou chamar o seu Ricardo Azevedo para conversar com a gente, pode chegar um pouquinho mais, que vai falar, né, o principal objetivo dessa semana, começando hoje, vai até o dia 28. Conta aí pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, ouvintes da TV Asa Branca. E é uma iniciativa que tem como objetivo facilitar, né, o acesso das pessoas com deficiência a oportunidades profissionais e serviços públicos, reunindo diferentes atendimentos nas unidades da Casa do Trabalhador. E a gente sabe que tem várias casas do trabalhador espalhadas aí e com muitas oportunidades. Conta aí pra gente quais são essas casas do trabalhador e essas oportunidades. As oportunidades de trabalho serão apresentadas durante as ações com encaminhamento dos participantes de acordo com seus perfis e os requisitos das vagas disponíveis. E aí, como é que faz essa programação? Tem mais orientação também para essa turma que vier, né? Durante esta semana, o mutirão será realizado nas 5 casas do trabalhador de Pernambuco, seguindo uma programação que contempla unidades em Recife, Serra Talhada, Caruaru, Garanhuns e Igaraçu. Ao longo dessas ações, serão disponibilizadas mais de 500 oportunidades de emprego em diferentes segmentos, como construção civil, auxiliar de limpeza, vigilância, auxiliar de linha de produção, atendentes de lanchonete, atendentes de loja, em farmácias e auxiliar administrativo hospitalar, além de serviços de orientação profissional e atividades de conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência. Seu Ricardo, muito obrigado pelas informações. Vou reforçar, né? Essa semana começando hoje, vai aí até o dia 28, com muitas oportunidades. Mais de 500 espalhadas aí pelas casas do trabalhador do estado de Pernambuco. A Aline Melo está na Casa do Trabalhador de Caruaru e tem mais vagas para a gente. Sim, Léo, só aqui em Caruaru nós temos 128 oportunidades. Vamos conferir. Caruaru tem 3 vagas para agente de segurança, 15 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 10 vagas para atendente de lojas e mercados, 6 vagas para auxiliar de limpeza, 1 vaga para auxiliar de logística, 2 vagas para auxiliar de mecânico de autos, 1 vaga para chefe de cozinha, 1 vaga para eletrotécnico, 2 para forneiro de padaria, 2 vagas para lavador de carros, 2 vagas para mecânico de manutenção de caminhão a diesel, 2 vagas para mecânico de motocicletas, 1 vaga para mecânico de refrigeração e climatização, 4 vagas para motorista de automóveis, 1 vaga para oficial de manutenção predial,
10 para operador de caixa, 2 vagas para padeiro, 5 para pedreiro, 1 vaga para pintor de automóveis, 10 vagas para repositor em supermercados, 1 vaga para soldador de oficina mecânica, 1 vaga para supervisor de operações logísticas, 1 vaga para tecnólogo em gastronomia, 12 para vendedor interno, 2 vagas para vendedor pracista. Também tem vagas exclusivas para pessoa com deficiência, 15 vagas para operador de telemarketing receptivo e 15 vagas para auxiliar de linha de produção. Para ter mais informações sobre essas vagas de Caruaru, é possível procurar a Casa do Trabalhador, que fica na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro de Caruaru, ou entrar em contato por telefone, no número 3719-9480. A Casa do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Também tem oportunidade em outros municípios. Santa Cruz é um deles, que está com 71 oportunidades. Algumas delas em destaque para vocês: oficial de serviços gerais na manutenção de edificações está com 12 oportunidades, 10 vagas para servente de obras, 8 vagas para atendente de lojas e mercados. Bezerros também tem muitas oportunidades, são mais de 20. Algumas delas, 10 vagas para consultor de vendas, 3 vagas para serralheiro, 2 vagas para auxiliar de linha de produção. Essas são apenas algumas das vagas, alguns dos municípios. Para conferir mais, basta acessar cedep.pe.gov.br. Almir. Legal, hein, Aline? Quantas oportunidades na região inteira. Bom demais, ó. E a gente vai seguindo aqui com o AB Emprego, porque a comunicação digital, por meio de mensagens, por exemplo, também passou a fazer parte do dia a dia do trabalhador, claro. Mas olha, existe limite para tudo, hein? Por exemplo, será que a lei diz alguma coisa sobre aquelas mensagens de trabalho que chegam fora do horário de expediente? Essa é uma boa pergunta, hein, Aline? Excelente pergunta, e para responder essa e outras sobre esse assunto, a gente está aqui com uma advogada especialista. Valéria, muito obrigada pela sua presença, bom dia para você. Já vou começar perguntando: quando o funcionário recebe alguma mensagem fora do horário de expediente, ele tem direito a receber hora extra ou não? Bom dia para você. Bom dia a todos. Então vamos lá. Todas as vezes que qualquer funcionário ele tem que realizar qualquer ato de serviço dessa empresa fora do horário de expediente dele, ele precisa receber horas extras, mesmo que sejam por alguns minutos de trabalho. Então, a gente vai ver o valor da hora, por exemplo, dessa pessoa, vai dividir pelo número de minutos que essa pessoa trabalhou e, em cima do valor desses minutos trabalhados, vai receber mais 50% do acréscimo das horas extras. Mas qualquer demanda além da jornada tem que ser paga, mesmo que seja urgência. Essa urgência é da empresa e não do funcionário. O funcionário é obrigado a trabalhar nessas horas extras ou fica a cargo dele decidir se vai atender aquela mensagem naquele momento ou não? Teoricamente, ele não tem essa obrigação de atender mensagens fora do horário de expediente, se nada foi ajustado antes. Mas é importante que, se for alguma empresa que tem algum ajuste, que tem alguma necessidade desse trabalho esporádico fora desse horário, ele ajuste no momento da contratação dessa pessoa. Mas todas as pessoas hoje têm direito a uma coisa chamada de direito à desconexão. O que é isso? Direito a não estar toda hora respondendo WhatsApp, e-mails ou qualquer outra coisa. Isso é para ser utilizado no seu ambiente de trabalho, não fora dele. Se precisar utilizar fora dele, precisa receber as horas extras. É possível, inclusive, fazer algum tipo de norma no contrato, de regra, em que o funcionário esteja disponível 24 horas para a empresa pelo WhatsApp, por mensagem, por celular? Em todos os horários, 24 horas, não. Mas a gente tem duas situações específicas que podem acontecer. Uma delas é chamada de sobreaviso. O que é o sobreaviso? É aquela pessoa que vai para a sua casa, mas a qualquer momento ela pode ser chamada para alguma atividade da empresa. Essas pessoas que atuam com o sobreaviso durante todo esse tempo, que estão esperando ser chamadas, elas devem receber 1/3 do valor da hora. E caso sejam de fato chamadas, naquele momento em que ela está cumprindo o serviço,
serviço, ela recebe o valor da hora mais 50%. Uma outra forma também é a prontidão, mas a prontidão você fica na empresa, é como se fosse um médico, por exemplo, que fica no hospital. Ele fica de prontidão. Caso alguém chegue, ele vai lá e atende. Se não chegar, ele não vai atender. Essa pessoa recebe 2/3 do valor da hora por cada hora, mas em nenhum deles ele pode ficar o tempo inteiro à disposição da empresa. Mesmo esses que trabalham em sobreaviso e prontidão, tem seu limite de jornada também. Ainda nesse contexto de mensagens, tem uma ferramenta no WhatsApp, por exemplo, de visualização, em que a outra pessoa consegue ver se você visualizou ou não. O chefe, ele pode exigir que o funcionário tenha essa ferramenta ativada no WhatsApp? Se o WhatsApp for um WhatsApp pessoal, não pode exigir absolutamente nada, nem no WhatsApp, nem Instagram, nem em qualquer rede social. A atividade, a vida dele privada é uma vida privada, então tem que tomar muito cuidado para não exigir algo além do limite, porque a gente tem duas situações aí que podem acontecer. Uma é chamada de dano existencial, é quando você deixa de existir para a sua própria vida, para só existir para trabalhar, e aí você pode ser indenizado futuramente por isso na Justiça do Trabalho, e outra é a chamada do assédio moral. Se essa pessoa começa a fazer cobranças na sua vida privada, além daquilo que poderia, ele pode estar incorrendo no assédio moral e deve ser responsabilizado por isso. Então, não. Meios privados não são cedidos para a empresa. Agora, se for um WhatsApp da empresa, é outra história. No caso em que o funcionário recebeu uma mensagem, não respondeu e na segunda-feira, no dia seguinte, recebeu alguma chamada, uma reclamação, quais são os direitos do funcionário com relação a isso? Nesse primeiro momento, aceite aquela situação ali, tente fundamentar todas as suas provas, busque todas as provas possíveis, testemunhas, gravações, celular, a mensagem, o documento que você recebeu, por exemplo, se tiver sido uma advertência, o documento que você recebeu, tenha sempre cópias e prove isso futuramente. Eu não recomendo tomar uma atitude de imediato. Se for uma advertência, não assine, mas mesmo o fato de você não assinar não significa que você não vai receber. Então, tente provar, porque futuramente você pode desconstituir, porque a empresa pode estar querendo cavar a chamada justa causa, e aí você pode desconstituir ela futuramente. Em um primeiro momento, tenha calma, aceite aquela situação, mas tente provar para demonstrar que você está cumprindo sua função, mas além disso, não é sua obrigação. Valéria, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje. Almir, esse foi o Bem Emprego dessa segunda-feira. Muito bom começar essa semana com tantas oportunidades e tantas orientações também, hein, Aline? Muito obrigado e bom trabalho para você. E o pagamento do salário é uma das principais obrigações das empresas e é um direito fundamental do trabalhador, é claro. Mas existem algumas perguntas também sobre prazos de pagamento e descontos no pagamento do trabalhador. Então, sobre esse assunto, a gente vai voltar a conversar com Joel Almeida. Não é isso, Joel? Isso mesmo, Almir. Olha, há do lado do trabalhador direitos e do lado do empresário deveres que devem ser seguidos. A gente convidou o advogado, o Felipe Menezes, que está aqui conosco, para falar sobre esse assunto. Felipe, boa tarde para você. Primeiro, para a gente explicar que o salário ele deve ser pago numa data limite. Quando a gente fala da obrigação da empresa, até qual a data que o trabalhador deve receber? Boa tarde. Boa tarde. É bom lembrar que o salário ele pertence ao trabalhador, né? Então, o correto é que ele seja pago até o 5º dia útil do mês, né? Lembrando que o sábado conta como dia útil. Então vamos supor que o dia 1º começou na terça-feira. Até o sábado o pagamento precisa ser feito. Nesse caso, se esse pagamento ele não for feito, não só no 1º, 2º, 3º mês ali, for recorrente esse atraso, o que é que pode acontecer com essa empresa e o que é que o trabalhador pode fazer? A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é claro no sentido de que se o atraso ele é recorrente, isso pode levar à rescisão indireta do contrato de trabalho e até mesmo a indenização por danos morais, porque o salário é verba alimentar, não é? Salário é diferente de remuneração, o que é que deve estar incluso ali no contra-cheque? Bom, no contra-cheque deve estar incluso o pagamento fixo e os seus descontos autorizados por lei. Né? Por exemplo, o desconto do imposto de renda, o desconto da previdência social, alguma antecipação que eventualmente o empregador fez ao trabalhador, ele também pode colocar e deve estar tudo discriminado, né? A regra é a transparência. Inclusive é importante que o trabalhador ele tenha acesso ao contra-cheque, físico ou online, né? Exatamente, ele precisa ter toda a disponibilidade do que
foi feito com o pagamento, qual é o desconto que foi feito, ele precisa saber. E é por isso que ele precisa também sempre juntar os comprovantes de pagamento, os extratos, para sempre ter prova com relação a isso. No salário pode ser descontado, por exemplo, pensão alimentícia? Pode. A pensão alimentícia pode ser descontada por ordem judicial, né? Se um processo cível que correu numa vara da família ocorreu uma condenação dessas e o juiz solicitou que o pagamento fosse feito direto no contra-cheque, a empresa é noticiada, né, oficiada, para operar esse desconto diretamente ao trabalhador. Quando a gente fala de contra-cheque, de salário, tem muitas dúvidas, né? Para o senhor que é um especialista assim na área, que atua no direito do trabalho, o que é que a gente pode falar de salário, de desconto, o que é que mais acontece na justiça? Bom, é muito importante lembrar que esses pagamentos feitos em off acontece muito, não é? Com temor, às vezes, o empregador com temor de que esse pagamento que é feito em dinheiro, em off, integre o salário em si, ele acaba fazendo de uma forma diferente do que digital, que é o correto. Então, é bom ter muito cuidado com isso, porque há outras formas de fazer essa prova, não é? Às vezes um diálogo no WhatsApp, às vezes um pagamento que a pessoa recebeu, uma conversa, uma testemunha, também pode levar à prova de que o salário ele é maior do que o trabalhador efetivamente está recebendo, não é? A diferença que você tinha feito é que a remuneração é maior do que o salário. A remuneração é salário mais gorjetas que o trabalhador possa ter recebido. Ou seja, quando o trabalhador está recebendo uma parte do salário no contra-cheque e pagamento de hora extra, outros pagamentos por fora, o trabalhador está saindo no prejuízo. Por quê? Ele está saindo prejuízo porque a incidência, né, de todas as verbas, né, por exemplo, 13º, terço de férias, a incidência de todas essas verbas sobre o pagamento do salário. Então, se parte dele está sendo feito em off, quando chega o momento de pagar essas verbas adicionais, o trabalhador acaba ficando fragilizado. Muito obrigado pelas informações, Felipe Menezes. Advogado falou aí para a gente sobre o direito quando a gente fala sobre salário. Almir, eu volto com você no estúdio. Joel, muito obrigado pelas informações. Estenda também os nossos agradecimentos ao advogado que conversou ao vivo conosco. E quando a gente fala sobre segurança no trabalho, logo a gente pensa em capacete, luvas e botas, não é assim? Mas a rotina das empresas agora também precisa se preocupar com a saúde mental do colaborador. Olha que importante. Por isso, desde maio, existe uma nova regra que coloca esse assunto como prioridade ali no ambiente profissional. Então a gente preparou uma reportagem mostrando como essa regra está sendo colocada em prática. Veja. Denis trabalha como encarregado nesta indústria de concreto há 5 anos. Ele conta que mesmo lidando com atividades arriscadas no dia a dia, nunca se acidentou no trabalho e atribui isso aos cuidados com os EPIs, os equipamentos de proteção individual. A gente costuma dizer que um acidente ele só precisa de uma desculpa. E quando a gente está protegido, para o nosso bem, é a melhor maneira de prevenir contra o acidente, né? Nós usamos capacete, usamos luvas, nós trabalhamos aqui com produtos químicos, então quanto mais prevenção a gente tiver, melhor para nós mesmos, tanto para nós como para quem está ao nosso redor, né? Aqui e em outras 21 unidades da empresa trabalham mais de 300 profissionais. A coordenadora de qualidade da empresa diz que a indústria viu a quantidade de acidentes de trabalho diminuir. Nós somos do ramo do concreto usinado, né, onde o grau de risco da nossa atividade é 3. E é muito importante falar sobre a questão de equipamento de proteção individual, mas é importante também salientar que antes do EPI existem outras medidas de proteção, sendo elas coletiva e administrativas, para então chegar à questão da utilização em si do EPI, que está mais voltado para a parte de agentes nocivos aos colaboradores, sejam eles através de ruído, emissão de poeira, produtos químicos. Fazendo um trabalho de forma efetiva, conseguimos reduzir cerca de 30% dos acidentes no ambiente de trabalho. Desde maio deste ano, a segurança do trabalho ganhou uma valiosa ajuda com a NR1, a norma regulamentadora, que obriga que as empresas cuidem também da saúde mental dos trabalhadores, prevenindo também esse tipo de adoecimento. Esta empresa apostou em uma sala de descompressão.
A sala conta com sofás-cama, difusores e iluminação especial. Um escape usado pelos trabalhadores para relaxar nas pausas. Tamires usa sempre o conforto do espaço durante os intervalos. Hoje veio aproveitar junto com a ginástica laboral. Eu estou me sentindo cuidada, literalmente, porque é importante e é especial a gente trazer isso para o meio corporativo. São dias exaustivos, é trabalho, demanda, a gente tem que cumprir com a agenda, então a gente receber um momento desse para relaxar durante o dia tem sido maravilhoso. Eu fico renovada, pronta para amanhã já. A ginástica laboral aqui é diferente. Os funcionários ganham um combo com a liberação miofacial, um tipo de massagem e a ventosa terapia. Essa técnica que promete aliviar a tensão muscular. E diferente da ginástica laboral, que é um alongamento, a mobilidade ou exercícios físicos voltados ao ambiente empresarial, a gente veio com uma grande inovação, que é justamente a terapia integrativa, que é a liberação miofacial, que é a ventosa, que é a acupuntura, e tem sido uma aceitação muito boa e um grande sucesso. Melhorou bastante, né, o desempenho dos nossos colaboradores, principalmente na visão geral deles de saúde e qualidade de vida, né, a saúde e bem-estar deles aqui dentro da empresa. Então, a gente teve uma redução, sim, no índice de atestados médicos e de ausências sem justificativas, né, e foi nos dado informações, né, que eles conseguem trabalhar com um maior nível de relaxamento e concentração nas atividades diárias. Depois de ficar horas em frente ao computador, Kleberson conseguiu relaxar. Hoje ele conta que a rotina está mais tranquila. O dia é sempre exaustivo, a demanda ali do computador está sempre frente a uma tela, deixa muito tensionado o corpo, a gente fica muito cansado no final do dia e após a sessão dá um relaxamento total. Você sai renovado e pronto para enfrentar o dia novamente. Intervalo chegando e na volta tem o AB Esporte. A gente vai trazer informações sobre o novo campeonato pernambucano e ainda teve competição de tênis de mesa, hein? Nesse fim de semana. A gente vai contar tudo daqui a pouquinho para você. O seu AB1 volta já, 12h46. E o seu AB1 tá de volta, 12h49, tem mais trânsito para a gente ver nesse comecinho de semana, nessa segunda-feira. Imagens aí do centro da cidade agora. A gente está vendo os veículos que descem ali da Avenida Manuel de Freitas, na parte mais alta à direita do seu vídeo. E ali à esquerda, pessoal que está aguardando a vez, hein? Saindo da rua Armando da Fonte agora, ó. Sinal abriu, o pessoal está seguindo, muitas motos, muitos carros também na movimentação no centro de Caruaru nesse instante. E agora vamos para o AB Esporte dessa segundona. Esse fim de semana foi de muita emoção para quem curte e para quem pratica tênis de mesa aqui em Caruaru. Matheus Antônio está ao vivo com a gente e tem os detalhes dessa competição. Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde, Almi. Muito boa tarde para todo mundo ligadinho no AB1. Pois é, essa competição foi a Copa Brasil de Tênis de Mesa, que teve a fase final realizada em Maceió, na capital alagoana. E olha que bacana, pessoal. Duas equipes aqui de Caruaru fizeram bonito demais. A IMIP ficou com o 4º lugar geral, a melhor posição entre os times pernambucanos da disputa. Alguns destaques foram Alice e Thaís, campeãs do absoluto feminino, e Larissa, campeã na categoria Master 35. O outro time de destaque foi o Fênix TT, que também faturou algumas medalhas muito importantes para a nossa região. A Isabela Tabosa foi campeã do Absoluto C e o pequeno Carlos Neto venceu a categoria Absoluta F masculina. Dois times diferentes, mas que tinham o mesmo propósito, ser destaque na competição e dar orgulho ao nosso povo caruaruense. E que bom que deu tudo certo, né, Almir? Exatamente, tá vendo só? Todo mundo fazendo bonito em outras terras também, participando dessas competições. Isso é muito legal, eleva o nível do tênis de mesa da cidade e a gente fica muito feliz em reconhecer esses talentos. Não é isso, Matheus? Pois é, Almir. A gente quase sempre comenta aqui sobre o tênis de mesa, porque vem crescendo, vem ganhando destaque aqui em Caruaru e na região também, como outras modalidades. A gente fica muito feliz quando tem conquistas assim, para que a gente possa divulgar, contar essas histórias. Parabéns a todo mundo que competiu, parabéns àqueles que medalharam, mas aqueles que não, que foram lá e fizeram bonito também.
Almir, a gente precisa valorizar cada um. Olha aí a gente mostrando na telinha, cada um ali disputando. Bonito demais. Eu queria saber fazer isso, viu, Almir? Eu queria, mas eu no tênis de mesa eu realmente tenho uma dificuldade motora, digamos assim. Mais bonita a palavra. Muito bom, Mateuzinho. Parabéns para essa turma toda. Mudando de assunto, a gente vai falar sobre o novo campeonato pernambucano agora. Afinal de contas, o torcedor quer saber onde os times da nossa região vão jogar. Já temos definições sobre esse assunto, Matheus? Temos sim, Almir. A grande maioria dos times já encaminhou o local onde vai mandar as partidas no estadual e a gente lembra que essa era uma das exigências da Federação Pernambucana já no momento da confirmação dos clubes. Então vamos conferir, vai aparecer agora na sua tela e também aqui no telão. Bora, Afogados, o time do Afogados vai jogar em sua casa, lá no Vianão. O Águia tinha uma dúvida se iria jogar em Igaraçu ou iria jogar em Surubim, foi confirmado, vai jogar em Surubim, no Coqueirão. Belo Jardim, no Mendonção, no Mendonça Filho, lá na cidade de Belo Jardim. Central Lacerdão, óbvio, e o FFC, que é o novo time, que é da cidade de Garanhuns, mas não irá jogar na cidade de Garanhuns, vai jogar no Clementino Lima, lá na cidade de Lagedo. Próxima aqui, Pesqueira, vai jogar no Joaquim de Brito, casa do Pesqueira. Depois de 3 anos vai voltar a jogar no estádio próprio lá na cidade de Pesqueira. O Porto joga no Vera Cruz. O Serrano vai jogar longe de Serra Talhada, vai jogar no Bandeirão, que fica na cidade de Paudalho. 7 de setembro, aqui ele vai jogar mais de 200 quilômetros, pessoal, de Garanhuns. 7 de setembro que tem todo aquele imbróglio com o Gigante do Agreste que não está disponível, né? Vai ter um processo, inclusive, de tentar municipalizar o estádio, mas ainda assim vai jogar distante de Garanhuns, vai jogar no Gonzagão, em Feira Nova, a mais de 200 quilômetros da cidade de Garanhuns. E o Ipiranga, para finalizar, nossa máquina de costura, joga em Santa Cruz do Capibaribe, no estádio Limeirão, meus amigos. E a gente vai ficando hoje por aqui, mas também fazendo aquele convite especial para vocês do outro lado da telinha a estarem acessando o nosso portal GE Caruaru Região. QR Code está na tela, tá? Para justamente vocês serem direcionados apontando a câmera do celular para o nosso portal. Hoje também tem Torcedor CBN na Rádio CBN logo mais, Card CBN aqui para vocês acompanharem. Nosso querido amigo Herbert Ramos está conduzindo, apresentando neste momento. A gente também chega para trazer mais informações do futebol pernambucano. Combinado? Pessoal, um cheiro para vocês. Almir, forte abraço e até amanhã, meu amigo. Maravilha, Matheus. Grande abraço para você e até amanhã. E olha só, nessa terça-feira tem o Me Conte Sua História aqui no AB1, hein? A gente vai conhecer uma idosa que não vê obstáculos na idade para realizar o sonho de ler e escrever. Veja. Desde criança, admirava a leitura. Achava bonito quem sabia ler e escrever. Mas ela mesma não tinha permissão para estudar. Tinha que trabalhar e ajudar em casa, pois a fome atacava o lar da família. A vida passou e Dona Iraci, aos 78 anos, tomou atitude e está frequentando as aulas. O professor dela? O próprio neto. Você vai ver mais esta e, para alguns, a chance também de aprender com esse exemplo. É no Me Conte Sua História, amanhã no AB1. Muito bem, e daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o advogado previdenciarista Felipe Sampaio. A gente vai falar sobre as novidades do auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E aqui termina o nosso encontro que abriu essa semana, não é? Aqui termina o AB1 dessa segunda-feira e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Forte abraço para todo mundo e até lá, pessoal!